Salve, salve massa coral, Santa Cruz, o mais querido na área. Vamos falar sobre Santa Cruz. Esse vídeo aqui, né, pessoal, falar sobre o áudio que vazou do pai de Marino Abreu, explicando o motivo pelo qual Marino Abreu fechou com o Bruno Rodrigues, né? Falou, é um áudio extenso, por isso que eu vou falar pouco aqui, um áudio longo. Deixe sua opinião ao decorrer do áudio aí, do que tudo que ele falar, deixe suas opiniões aí nos comentários. Ele fala muitas coisas aí, pessoal, sobre pressão, que a pressão foi muito grande para fechar, falou que vai ter número no conselho, falou que praticamente que era a única alternativa que iria acontecer para o clube não ficar na mão do Antônio Luiz Neto. Falou que a luta de Marino Abreu contra o Antônio Luiz Neto foi muito grande, que foi a primeira vez que se quebrou isso, que se o Marino Abreu não tivesse continuado na luta contra o Antônio Luiz Neto já teria se candidato, já teria tido a eleição antecipada e o Antônio Luiz Neto teria ganho a eleição se não fosse Marilo lutando contra ele, contra a reprovação de contas, contra em cima do impeachment dele, convocando reunião para apreciar as contas deles e reprovar as contas dele. Então o pai de Marino faz aí meio que um desabafo também, né? Fala que a composição está muito boa, que ficaram com vários nomes no Conselho Deliberativo, que ficaram com a vice-presidência, que vão ter voz na chapa, que confiam em Bruno Rodrigues, enfim, explica por que fecharam realmente com Bruno Rodrigues, né? E vocês vão ver aí, ouvir o áudio agora completo do pai de Marino Abreu, que rolou em um grupo do WhatsApp, né? Então, ouçam aí todo o áudio e é isso. Tamo junto, obrigado, é nóis, valeu. Bom dia a todos. Acho o seguinte, nós conseguimos, nesse período que passamos nessa luta intensa para salvar o Santa Cruz, conseguimos romper o que há 20, 30, 40 anos vinha acontecendo no Santa Cruz, que era um tipo de capitania hereditária, cometendo os mesmos erros na administração, um atrás da outra, e o Santa Cruz vem caindo ao longo dos 40 anos. Cada ano que passa a gente vem caindo. Antes a gente brigava para ter uma visibilidade nacional, depois a gente só conseguia uma visibilidade regional, depois uma no estado, no fim só em Recife. E se não tivesse esse rompimento, a eleição já tinha acontecido e Antônio Luiz Neto seria o novo presidente e reeleito o novo presidente de Santa Cruz. E a gente ia terminar na falência e ia viver de história, um clube que aconteceu, que tinha, e isso era o que estava destinado para a gente. A gente tem que ter ciência que essa ruptura se deu por esse movimento. E abrimos uma liderança, conquistamos isso com muito esforço. O Marino ficou, praticamente não ficou só porque vocês todos estão ajudando ele, sempre tiveram com ele, mas assim, em termos de diretoria que tinha no movimento, foi uma verdadeira debandada, porque a pressão é muito grande, atinge a vida pessoal das pessoas. Eu sempre fico, como pai, sempre torcendo por ele, mas acho o seguinte, a gente abriu um espaço importantíssimo dentro do Santa Cruz. E esse espaço a gente não pode abandoná-lo. Numa guerra ninguém sempre conquista tudo, a gente conquista as coisas por parte. Não foi possível seguir com a candidatura. A pressão foi muito grande para que fizesse o acordo. E em nome do Santa Cruz ele tomou a atitude correta. Porque não tinha estrutura. Lembre-se que uma SAF não vai assumir o Santa Cruz num dia depois da eleição. Tem um campeonato que vai começar, o Santa Cruz tem que planejar e executar em tempo rápido para salvar o calendário de 25, que o de 24 já se foi. Uma SAF vai levar, que comece negociação, que conclua, que leia, que assine, até o dinheiro chegar, isso leva uns meses, não pode vender um clube centenário, uma estrutura
patrimonial do tamanho que tem, numa reunião de 4 horas. Pensando nisso, e sem um aporte financeiro que seria necessário para esse começo, surgiu a ideia de Bruno ter mais facilidade de angariar esses recursos. É o melhor para Santa Cruz no momento. Passando essa fase, aceitamos fazer parte dessa chapa. Temos no nosso grupo candidato a presidente, temos nessa chapa uma cadeira na diretoria do conselho e temos nessa chapa a vaga para 175 conselheiros, que ficou dividido 175 para nosso grupo, 175 para o outro grupo e 100 para o presidente, que ele exigiu que tivesse pelo menos uma contrapartida para ele não ficar dependente de ninguém. Ora, então, esse espaço que a gente tem é um instrumento de negociação imensa e de apoio ao presidente, de apoio das coisas que a gente defendeu até hoje. Então, a gente, se abandonar esse apoio, esse espaço vai ser ocupado por quem? Pelos donos da capitania hereditária que sempre ficaram no Santa Cruz. E eles não se preocupam, porque eles não estão de olho na presidência mais não, porque eles sabem que não tem condição. A briga no conselho, lembre-se disso, a briga no conselho. A gente não pode de jeito nenhum entregar esse espaço que eles vão ocupar, com certeza. Então, se vocês querem salvar o Santa Cruz, se vocês querem que o Santa Cruz não se acabe, é aglutinar nosso grupo, fortalecer nosso grupo, participar até da campanha, para que não haja o supercalço, que não se iluda não, que Albertino, Zé Neves, esse sim, se porventura ganhar, Antônio não vai ter dificuldade nenhuma de participar. A estratégia dele vai ter sempre o conselho. E ele, o conselho na mão, a gente deu exemplo que o conselho na mão é uma força. É uma força para barrar atos, é uma força para levar para o correto e também é uma força para levar para o errado. Então a responsabilidade é nossa de lutar por esse espaço e ocupar o espaço que restou para a gente. E nesse espaço a gente fazer o trabalho de investigação, de cobrança, em troca do apoio que a gente vai dar ao presidente. Então ele vai ter na gente o poder da decisão de apoio a ele contra qualquer ato que venha prejudicar o Santa Cruz. E se porventura tiver algum desvio de condução desses atos, a gente vai estar presente para a gente movimentar. Então, em nome dessa visão, acho que o mais sensato é a gente unir, porque não tem outra saída. A gente tem que se juntar, brigar e tomar o posse no conselho. O conselho, lembre-se, o conselho vai ser a guerra para ser travada, para salvar o Santa Cruz. E já conseguimos mobilizar muito. Um diz fez isso, um diz fez aquilo, mas resultado, esse conselho foi a maior movimentação dentro da história do Santa Cruz. Lembre-se, o conselho brigou contra a capitania hereditária, contra a imprensa, contra muitos torcedores que ainda não têm visão, que acha que um camarada por ter dinheiro é juntar 3, 4 empresários para salvar o Santa Cruz. Futebol é muito caro, não se faz mais assim. O Santa Cruz precisa de uma injeção mensal de 2, 3 milhões. Quem é que tem? Qual é o empresário não digo nem de Pernambuco, do Brasil? Eu acho que 4, 5 empresários. O que é que vem acontecendo? Faz uma reunião, joga um dinheiro aqui, para quando vender um jogador, devolve, e ele faz um adiantamento. Ninguém dá. Não tem um caso de doação. E doação são os menores, que chega lá, doa 1.000, doa 500. Então, essa ideia, às vezes, no conselho diz, não, o conselho se junta e vamos pagar um salário. O conselho se juntava uma vez no ano, num jantar, para tomar cachaça, e no final sair com dinheiro de dar uma gratificação. Eu quero ver o conselho que eles quiserem montar qualquer um,
pela arrancariar. Não quero muito dinheiro, não. Eu quero uma mensalidade do conselho girar em torno de R$ 500 mil por mês. Ele diz assim, não vai ter votação não, arranja aí a quantidade de conselheiro que você quer, para você já arranjar 500 mil por mês, 500 mil só, não é para salvar o Santa Cruz não, 500 mil. Ele disse que conselheiro vai arrumar com dinheiro, não consegue. Hoje qualquer profissional de futebol, veja o nível de salário que tem. Quando você fala numa folha, uma folha de 200 mil, quando bota obrigações sociais, férias, 13ª, essa folha joga para 600. O estádio do Santa Cruz é uma cidade, ali cabia um prefeito, Câmara de Vereador. Então, é muito caro o estádio, a manutenção é caríssima. Imagina você ter toda a estrutura que tem o Santa Cruz e ainda mais esse tipo de administração que foi implantada dentro do Santa Cruz ao longo desses anos, sem profissionalismo nenhum. Todo mundo que chega, no final das contas, quando você vai olhar, é empolgação de campanha, quando assume, sumiu. É o que acontecia, o presidente ia para lá, o conselho se reunia uma vez pedida, ia 4, 5 pessoas, e resultado, tomava de tudo nenhuma, porque era um ex-presidente, amigo do atual presidente, é conhecido não sei o quê, então era só para constar, para arrumar um cargo, para cobrir a vaidade da pessoa. Então o Marinho, quando chegou no conselho, fez uma revolução impressionante, que a gente tem que bater palma. Me orgulho muito dele, porque a atitude que ele teve dentro do Santa Cruz, eu encaro como o Santa Cruz da modernidade hoje, é antes e depois dele. Toda essa movimentação foi ele que praticamente assumiu sozinho essa luta, e é uma liderança que a gente não pode perder. Acho que a gente não pode perder de jeito algum. Temos Marcos na vice-presidência, é um braço nosso dentro. Pode achar que o vice não faz nada. Narino era o vice do conselho, chegou até a ser presidente do Santa Cruz. Então o vice faz sim. E não é um vice que vai estar sozinho. É um vice que vai estar com todo o nosso grupo apoiando. Então o presidente é uma pessoa que vai estar pertinho do presidente, dizendo, presidente, eu tenho 175 membros do conselho. E tenho na retaguarda que 175 no conselho, e fora dele, uma imensidão de gente que tem nas redes sociais, movimento que acreditou. Então, aos que tiveram algum tipo de decepção, que se acharam traídos, isso aqui não é uma guerra pessoal, é uma guerra para salvar o Santa Cruz. E a atitude de Marinho foi exclusivamente para salvar o Santa Cruz. Então, temos camaradas de imprensa que gostam de tumultuar, fazer zoada, quer bater audiência. A bomba, a pessoa vai escutar, Marinho fez um movimento e depois desistiu. Ele está pensando na audiência dele. O torcedor que vê encara nesse movimento não está olhando o Santa Cruz. Vocês podem não gostar de Antônio Luiz Neto, podem odiar Antônio Luiz Neto. Pode achar que ele é ódio, então tem que ser o quê? Resultado. Se você deixar o grupo fraco, ele vai estar sabendo o que ele quer. Que a gente desarticule, e aí ele vai estar realmente tomando conta do conselho, ocupando o espaço que é nosso. E conquistamos esse espaço, então a gente não pode deixar esse espaço vago, a gente tem que ocupá-lo. E ocupar com responsabilidade, ocupar com ideias, manter esse grupo vivo. É interessantíssimo, a ideia foi boa de manter esse grupo. E eu peço que todos façam uma reflexão para a gente, se possível, fazer uma live nesse grupo e adicionar um movimento mais forte ainda de apoio à candidatura do presidente, sim, se essa é a opção que a gente teve. Se é a opção que, na visão de todos aqui, é o melhor para o Santa Cruz. Então, se é o melhor para o Santa Cruz, vamos à frente. Não permitir que o presidente fique na mão de Antônio Luiz Neto, que ele vai dominar o conselho, se a gente deixar. Então, se ele tiver a visão que o grupo está fechado, a gente vai interferir em muita coisa dentro do Santa Cruz e interferir do lado positivo, no bem do clube. Que é isso que vale.